Jussiele Marta Baldissarelli. A Jussiele é jornalista aqui da região do Alto Uruguai Catarinense, nascida em Lindóia, conhece bem a nossa região de Ceará, fez jornalismo, fez especializações nessa área, fez administração, mestrado em administração e agora faz mestrado em ciências contábeis também em administração. E ela traz um assunto, trata desse assunto jornalisticamente e também academicamente, que é a questão da mão de obra na indústria catarinense. Nós aqui temos exemplos de sobra na região do Alto Uruguai, aqui mesmo em Ceará, a JBS se batendo atrás de trabalhadores, a exemplo de outras empresas, de outras indústrias e de empresas, inclusive, de outros setores. É muito comum a gente ouvir, poxa vida, não encontro gente. Ou as pessoas ficam pouco tempo, saem. Em outros casos, né, eu ensino elas a trabalharem, elas aprendem e viram minhas concorrentes. É todo um cenário que existe hoje neste campo aí do trabalho, da oferta de empregos e da oferta de mão de obra. Jussiele, obrigado por você participar do programa nosso aqui na Belos FM, programa também no YouTube. E fale um pouquinho de você, dessa sua experiência estudando esse assunto aqui na região. Então, Clélio, olá para você, olá para todos os nossos ouvintes, internautas, especialmente do Oeste Catarinense, mas no mundo, né? Porque você está aí no YouTube, a gente fala, então, para o mundo, né? Essa nova ferramenta que a pandemia também incentivou tanto a utilizar, né, as redes sociais, como, por exemplo, o YouTube. Como que eu tive, né, esse interesse, então, nesse tema, né, desemprego, eu chamo de apagão da mão de obra. Obviamente que dentro do curso de administração e como pesquisadora, a gente sempre acaba pesquisando alguns fatores e você acaba olhando para alguns fatores. Mas essa minha lacuna, eu diria, essa minha grande pergunta, ela surgiu a partir do momento que eu comecei a observar a prática mesmo, né? Andando pelas ruas da cidade e observando até mesmo na rádio, que eu trabalho na rádio, diversas empresas anunciando suas vagas de trabalho constantemente. Uma coisa que você há de convir comigo, que até um tempo atrás não acontecia, né? Nós temos uma experiência, por exemplo, até mesmo das agroindústrias, que a gente sabia que funcionário que trabalhou na agroindústria X durante um período, pediu para sair ou foi mandado embora, não era recontratado. Havia essa questão esse luxo. Isso, há cerca de 10, 15 anos atrás, havia essas questões. E isso começou a me inquietar, sabe, de ver outdoor, de ver carro de som de rua em pleno sábado pela manhã, num dia D, passando pela rua principal da cidade, anunciando para as pessoas irem fazer ficha, né? Levarem o seu currículo até a organização. E falei assim, mas eu quero entender um pouquinho mais esse cenário. Então, isso foi um trabalho jornalístico, sem sombra de dúvidas, mas ele sempre leva todo o rigor científico, né? Então, a parte da academia, você também é professor, sabe muito bem como isso funciona. Ele acabou me deixando uma jornalista com um olhar mais apurado, então, e mais crítico também na busca das respostas. Mesmo que ele seja um trabalho mais jornalístico, mas levei toda essa questão a sério também. E comecei a conversar com as pessoas. Inicialmente, eu tinha uma percepção, eu tinha um pensamento que ele não se configurou como o principal motivo. Eu imaginava, ouvindo muitas vezes só um lado dos fatos de que isso acontecia em função dos benefícios sociais, e ao longo dessas conversas eu descobri que não é quem pensa que nós temos falta de mão de obra em função dos benefícios sociais na nossa região, meio oeste catarinense, não é o principal fator, tá? E eu gostaria de explicar por que não é o principal fator. Ele não é por quê? Porque essas pessoas elas vão receber aí uma renda média de R$100, cento e poucos reais, né? Então, nós sabemos o custo de vida que está hoje. Não tem como você sobreviver com 100, cento e poucos reais. Você vai viver literalmente na miséria. Então, o que acontece? Existe, sim, pessoas que vivem dos benefícios sociais, mas existe uma grande parcela da população que hoje trabalha na informalidade.
tá? Que são profissões que sempre existiram, mas de certa forma elas ganham uma perspectiva maior no nosso momento, tá? Então, o que é essas pessoas na informalidade? São aquelas pessoas, muitas vezes, que são as faxineiras, pintores, o que mais que eu poderia citar para vocês? Pessoas que acabam cuidando de crianças, como babá, são alguns exemplos. Agricultura, tá? Pega aqui a nossa região, nós temos muito forte essa questão de frutas e legumes, eles são temporários, eles vêm trabalhar de forma temporária durante 4, 5 meses. Então, eles trabalham aqui, daqui a pouco eles vão para São Joaquim colher maçã, e assim vai. E, enquanto isso, eles vão recebendo também os benefícios sociais, que acaba sendo um complemento nessa renda principal. Então, esse é um dos fatores que me chama a atenção, que eu descobri. Né? Mas, então, onde estão os trabalhadores, né, Clélia? Benefício, então, você concluiu que o benefício social não é o fator da falta de mão de obra. Não, não é. Ele até ajuda, sim. Nós temos um grupo de pessoas que vive disso. Nós temos um grupo de pessoas, claro, que muitas vezes acaba sobrevivendo de aluguéis, por exemplo, né? Tem lá o pai, a mãe que é aposentado, mais um aluguel aí de uma casinha, e acaba vivendo com isso e não se insere no mercado de trabalho, essa pessoa. Mas não é um fator que vai resolver o problema das nossas indústrias, entende? E aí você, ouvindo as pessoas, pesquisando, descobriu quais são os fatores principais? Os fatores principais são, principalmente os jovens, a remuneração que a nossa indústria paga hoje, tá? Não estou dizendo que ela paga mal, em primeiro lugar eu quero dizer isso, porque nós precisamos também analisar o lado do empresário. Muitas vezes essas empresas, elas trabalham com exportação. Santa Catarina é um estado que está se destacando muito na questão da exportação. E quando você entra no mercado externo, é um mercado muito competitivo. Tu vai se brigar, por exemplo, com a China. Então, você tem que ter um preço competitivo. Então, é difícil para as empresas, muitas vezes, remunerar mais os seus funcionários. Né? Então, não quer dizer que eu estou falando que elas pagam mal. Mas o que acontece? As pessoas, elas vêm e elas observam em outras possibilidades a possibilidade de ganhar mais, até mesmo na informalidade, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes o jovem vai, faz um curso até mesmo dentro do Senai, sei lá, na parte elétrica, se transforma num ótimo profissional e ele chega, trabalha ali na indústria ganhando R$1.500, R$2.000, e ele analisa e vê a possibilidade, Clélio, de sair dessa indústria e dobrar essa renda trabalhando na informalidade. Então, esse é um dos fatores, tá? Que leva a fazer com que os jovens não se sintam atraídos. Convenhamos, a gente sabe a inflação, a gente sabe como está, quem vai no mercado no dia a dia, sabe o quanto custa a comida, falando de comida hoje, né? O quanto custa para você se alimentar. Então, o que acontece? Com R$1.500, R$1.500, que é a média salarial inicial, é complicado. Se você tiver que pagar aluguel, morar num município que tem falta de imóveis, você já vai sair aí por baixo, no mínimo, com um imóvel de R$600 no aluguel. Então, complica. Esse também é um fator, né? Que cada um vai dando a sua contribuição nesse cenário. Então, nós temos a remuneração, que não é atrativa. Então, a gente discute, né, se o que falta é trabalho ou se o que falta é salário. Enfim, ela é pouco atrativa para algumas pessoas. Talvez, Clélio, uma das experiências, a gente está analisando uma experiência aqui de uma indústria que ela está, a gente sabe, os benefícios acabam não entrando na questão trabalhista, né? Então, por exemplo, tem uma indústria aqui que ela está dando agora um vale para o funcionário de R$500. Então, imagina o seguinte, eu entrei, sou inicial, ganho em média R$1.500, R$1.600, dependendo da função. Se eu não faltar nenhum dia naquele mês, aí tem aí, enfim, as cláusulas de acordo entre empregados e empregador, no final do mês, esse funcionário leva mais R$500. Esses R$500, o que significa? Ele não entra em férias, não entra em décimo, não entra em acerto depois, numa futura demissão, né? Então, acaba, né,
não custando tanto para a empresa, porque a gente sabe que hoje um funcionário custa para a empresa o dobro praticamente, né? Então, é uma experiência interessante, quero acompanhar para ver como vai ser a rotatividade nessa empresa, como vai ser a questão também das faltas, né? Que a gente chama diariamente, então, né? Como que o funcionário vai se comportar, né, nessa organização, que talvez seja uma alternativa aí que os empresários vão ter que pensar. Que outros fatores você avalia aí? Outros fatores... Então, outros fatores também que chamam a atenção, né, que eu conversando então com o pessoal de recursos humanos, e que me chamam muito a atenção, é que até um tempo atrás você recebia uma grande quantidade de currículos, né? Um gestor me falou que recebia em média 50 currículos por dia. Uma organização aqui no município que ela tem mais de 1.000 funcionários, 1.300 funcionários. Chegou um momento nessa história toda que ele me relatou que ele não recebia mais nenhum currículo. Tá? Então, olha só a agravante. Outro fator, Clélio, que a gente pode analisar também é o tamanho das famílias. Tá? O tamanho das famílias está diminuindo, cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos, até mesmo nas classes menos favorecidas, né? Nas pessoas com menos posses. Então, as pessoas já estão tendo essa percepção de que não dá para fazer muito filho, porque é uma responsabilidade, e automaticamente também isso são pessoas que deixam se elas não nascem, né, elas não vão estar no mercado de trabalho. Então, nós estamos com uma população que ela está envelhecendo, e, em contrapartida, uma população muito pequena crescendo e adentrando no mercado de trabalho. Então, esse é um fator também, né? O Brasil começa a viver aquilo que outros países mais desenvolvidos já passou na história aí, que enfrenta também mão de obra. Então, claro. Talvez o Beto vai falar, mas esses países mais desenvolvidos, então, como que eles superaram essas questões, né? Principalmente com o quê? Com tecnologia. Tecnologia, o que significa? Você automatizar os processos, o quanto mais automatizado para depender menos de pessoas, e você acaba dependendo das pessoas, então, para aqueles processos que efetivamente precisam ser manuais. Então, essa também é uma das tendências. As empresas estão fazendo isso. Se você for nas indústrias aqui, né, e creio que na região de vocês não é diferente, né? A agroindústria está automatizando tudo que pode, mas tem muitas coisas que não tem como ser automatizadas. E aí, o que acontece? Clélio, nós trabalhamos com comida. Eu sempre falo, Brasil trabalha com comida. O que nós vendemos? Nós vendemos comida e compramos tecnologia de fora. Comida, nós nunca vamos produzir demais. Nunca vai sobrar comida demais, porque o mundo precisa comer. E o Brasil é um país tropical. Então, olha que riqueza que nós temos. Essa é a nossa vocação, o agro. O agro, nossa, né? O que é a agricultura no nosso país, em Santa Catarina, é tudo. Tudo depende do agro. Então, o que acontece? Você automatiza processos, você tem demanda de mercadoria, porque o mercado quer a sua mercadoria, e automaticamente você quer crescer também como empresa. E aí acaba faltando também, novamente, trabalhadores mesmo que o processo está automatizado. É engraçado porque a gente sempre pensava que quanto mais os processos fossem automatizados, fossem robotizados, quanto mais inteligência se utilizasse artificial e outras alternativas da tecnologia, haveria mais dificuldade de emprego. Claro que você observou bem, há bastante demanda, mas para uma faixa mais baixa. E, de outra parte, nós somos bastante jovens, por exemplo, com formação superior, você mesmo deve observar isso, que faz uma faculdade de administração, de direito, de ciências contábeis, e tem gente, inclusive, em odontologia, em psicologia, em fisioterapia, em enfermagem, estou citando alguns casos, talvez enfermagem não, que encontram dificuldades no mercado. Quer dizer, então, nós temos uma faixa que falta gente. E as pessoas reclamam, aqui, pelo menos nessa região, de salários médios um pouco mais qualificados, né? E sobre a população, então, o Brasil tem 23% da população em torno aí dos 15 aos 29 anos. Os países desenvolvidos, como a Itália, têm já 15%. E o Brasil
a tendência é que em 3, 4 décadas também passe a ter menos gente. E há um outro aspecto também dentro desse número de famílias menores, que as famílias são pequenas, não só na cidade, também no interior, né? Sim. Nós ainda temos um desequilíbrio, entre aspas, nas famílias mais pobres, né? Às vezes, eu vi um prefeito da região esse dia visitando uma família e dizendo, poxa, aqui ela tem 5, 6 filhos, não sei como é que ela dá conta, mas ela cuida bem, a casa está bem arrumadinha e tal. Então, a gente tem ainda um descuido, entre aspas, tá? Em famílias mais pobres e tal, que de repente não planejam bem o nascimento dos filhos. Mas no interior também as famílias são pequenas, né? Então, o êxodo rural, Juscelia, também, que ele era um fornecedor de mão de obra para a indústria, ele está, não que ele não exista, ele existe, mas é um fluxo muito menor, né? Com certeza, um fluxo muito menor. Você pode perceber, eu sou filha de agricultora e agricultor, não estou mais na roça, não fiquei para fazer a sucessão familiar, então eu sei que a hora que os meus pais, hoje ainda eles moram no interior de Lindóia do Sul, se governam, enfim, mas a vida é um ciclo, né, Clélio? Então vai chegar um momento que, o que acontece? Aquilo não vai ser o meu futuro, né? Eu gostaria de estar nascendo hoje, e ser filha de agricultores, tá? Para olhar com toda essa tecnologia e tocar uma propriedade, fazer uma agronomia, uma engenharia aí ambiental, enfim, uma veterinária e tocar, né, a propriedade, pensando e visando na possibilidade de ganhar dinheiro com o agronegócio. Mas o que acontece? Isso que tu falaste, né? Então, nós temos uma geração que é a minha geração, que eu estou com 38 anos, então, e os mais jovens que saíram para estudar e não querem voltar para o campo. Né? E tá quem? Tá os pais, que já são avô, avó lá no interior. Eu vejo assim, claro, que o que vai acontecer também é que poucos vão comprar muito. Tá? Então, vocês já devem ter a percepção de fortes agricultores na região de vocês, e, obviamente, eles vão começar a comprar, porque aí você tem tecnologia, você tem trator, você tem formas de você tirar leite, criar gado de corte, né, que vem se despontando como uma grande tendência também. E você, quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Então, o cara que entende da agricultura, ele vai começar a comprar as terras aí ao seu redor. Isso aconteceu aqui em Caçador com as indústrias de madeira, tá? Se você parar para pensar, lógico, existem ainda agricultores, sim, mas foi uma tendência de que as indústrias acabaram comprando uma grande quantidade de terrenos aqui no nosso interior. Então, quem tem dinheiro vai fazendo dinheiro, vai comprando do pequeno e, obviamente... Então, essa é uma tendência. Eu acho que nós não vamos deixar de produzir alimentos, não, porque esse grupo vai produzir de forma mais especializada. Sim, sim. Tá? É uma concentração de produção. Quer dizer, um produtor vai fazer hoje o que 20, 30, 40 faziam no passado, né? E aí, até tu falavas do jovem que saiu para estudar, a gente vê uma grande decepção muitas vezes, e que isso já está se refletindo nas universidades, na busca de alunos para os seus cursos, que é o quê? É o jovem que estuda e muitas vezes ele acaba não conseguindo, talvez, se encaixar no mercado como ele imaginava, e ele precisa se submeter a alguns tipos de serviços, então, que ele não gostaria. Tá? Então, eu tenho percebido também alguma resistência dos jovens em entrar para a faculdade agora, tá? Nunca se teve tanto dinheiro para estudar de forma gratuita. Eu paguei 100% da minha faculdade, porque eu fiz uma faculdade que era particular. Eu nunca ganhei R$1 de bolsa. Hoje, não estuda, tá? Não estuda quem não quer, porque o governo... Inclusive, nas chamadas comunitárias e particulares, tem muito incentivo, muita bolsa, é isso que você quer dizer? Exatamente. Sabe, Cláudio, hoje, se você parar e olhar, o governo de Santa Catarina liberou aí para as universidades 15 milhões para algumas universidades, em bolsas de estudo. Por quê? Porque não existem universidades federais ou estaduais, então se incentiva, né, com as particulares e as filantrópicas, mas que cobram mensalidade. Então, também o governo está qualificando a nossa mão de obra, tá? Ele está dando estudo, daqui a 4 anos nós vamos ter uma população mais qualificada também, né? Então, por um lado, isso é bom, porque também as pessoas não querem dizer que elas vão ficar aqui em Santa Catarina, elas vão para o mundo, né?
O céu é o limite, né? Não quer dizer nem É mais é o verdade. limite, né? Você pode ir para fora, né? Pode. Então, nós vimos aí, você fez o diagnóstico, colocou as causas, e daqui para frente, o que vai acontecer? Eu quero só lembrar ao nosso ouvinte que nós estamos ouvindo a Jussiele Marta Baldissarelli, jornalista, doutoranda, né, na área de administração, trabalhando, então tem muita bagagem nessa fala que nós estamos tendo agora. E daqui para frente, que tendências você vê, o que você propõe? Daqui para frente, o que acontece? Hoje me chamava até a atenção, né, toda essa circunstância mundial aí, que a gente passa com uma guerra mundial, né? Então eu vejo, assim, algumas alternativas. O Brasil continuar trazendo imigrantes de outras regiões. A gente sabe que os haitianos, eles estão, de certa forma, saindo daqui. Eles estão em busca da moeda dólar e não da moeda real. E, obviamente, eles dominam há muitas vezes mais do que um idioma, então, e eles não têm muitos vínculos familiares, que não constituiu família, então eles estão indo embora, né? Então, uma das tendências é você continuar trazendo esse público, né? Trazendo os imigrantes, como nós, brasileiros, muito fomos para fora do Brasil, trabalhar para os Estados Unidos, lá na década de 90, década de 2000, se ouvia falar dos brasileiros que foram para os Estados Unidos, é o processo contrário, a gente trazer gente, então, para cá. Eu penso também que nós temos, sim, uma faixa de desemprego em alguns estados do nosso Brasil. Então, talvez as indústrias, elas vão ter que começar a olhar para isso e incentivar essa mudança de estados. E aí, talvez, para essa mudança de estados, vai ter que dar algumas garantias. Uma vez se falava das casinhas da empresa, lembra? Eu moro na casinha da empresa, né? Isso. Não sei, talvez são alternativas, não estou dizendo que tem que dar a casinha, mas trazer essas pessoas, dar aluguel, alugar um local. Habitação é um problema, né? Habitação é uma Isso. dificuldade em todas as cidades, me parece. Até essas pessoas conseguirem se gerenciar, porque também não tem como tu sair de uma região muito pobre do Brasil, vir para a Seara, para ganhar R$ 1.500 inicial, sabendo que tu não sabe aonde tu vai morar, como é que tu vai comer o primeiro mês. Então, também as indústrias precisam bancar isso. Precisam confiar nessas pessoas, porque elas vêm com uma cultura diferente, tá? E nós temos uma cultura única aqui em Santa Catarina. Principalmente eu não diria nem do meio oeste, porque aqui nós temos uma cultura em Caçador muito cabocla. Nós temos a Guerra do Contestado ainda muito presente, que só faz 100 anos que ela aconteceu. E 100 anos na história não é nada. Mas pega do município de Videira para trás, vou dizer assim, né? Que vai Seara, Chapecó, a cultura, uma cultura alemã, uma cultura italiana. Então, precisa-se também abrir para essas pessoas que virão com uma cultura diferenciada, tá? Eu sei, porque eu já morei aí, muitas vezes as pessoas têm preconceito, né? Com alguns povos do nosso Brasil, eles vão ser diferentes. Então, isso é normal, né? Tem que se abrir para isso. Então, trazer essas pessoas, imigrantes. Outra questão também é automatizar, vai continuar fazendo essa parte, né, de automatização das linhas, né, das indústrias, é uma tendência, não tem como, e por aí vai. Se alguém tiver, né, Clélia, uma receita de como solucionar com uma única alternativa, eu costumo falar que essa pessoa vai ficar milionária, né? Ela tem que patentear essa ideia e ganhar dinheiro. Então, vai ter que fazer várias ações para conseguir ter funcionário. Remunerar, qualificar, fazer com que o funcionário... A questão da qualificação é bastante importante, porque a gente vê o trabalho do Senai, do SEST, do SENAC, de todo o sistema S, só para citar um exemplo, e tem escolas também, outras e tal, mas eles dão uma contribuição importante. E a gente nota que o mercado ele valoriza esse tipo de profissional, né? Porque essas instituições elas estão mais próximas das empresas, não tão próximas quanto deveriam, mas elas estão mais próximas e conseguem interpretar essa necessidade do mercado. Com certeza. Quem faz Senai? As pessoas que fazem Senai, inclusive, elas têm orgulho de dizer que elas fizeram Senai. Pode conversar. Sei que tem gente nos ouvindo agora que fez Senai, o filho faz Senai, as pessoas têm orgulho, porque esses profissionais eles já são mais treinados, né?
capacitados para essas necessidades. A gente está aqui no nosso município, é madeira, a nossa essência principal. O Senai agora está abrindo aí diversos cursos, é o único técnico, né, de madeira no Brasil. Então, para você ter uma ideia, é uma coisa nova que eles desenvolveram para atender as demandas da nossa indústria aqui. Então, qualificar, as pessoas querem se sentir parte. Já acabou aquela época de que um grita e o outro ouve, não funciona mais, porque as pessoas... esse sistema não funciona mais, as empresas precisam olhar quem são seus gestores, quem são seus líderes, olhar essa cultura que tem também internamente. Existem vários tipos de cultura, mas cada negócio precisa analisar qual é a cultura mais necessária, então, para aquela organização, naquele momento, e procurar as pessoas que tenham, né, obviamente, o perfil para se adequar a isso. Pensar em segurar os bons funcionários, muitas vezes você acaba perdendo um bom funcionário aí por 50, 100 reais. Né? Tentar reter e qualificar para reduzir a rotatividade, o turnover. Trabalhar com alternativas, Clélio. Por exemplo, tem empresas que viabilizam até mesmo creches para os filhos, a própria empresa. Você vai trabalhar e leva teu filho, tem a creche, tu vai deixar o teu filho aí na creche. E a empresa viabiliza, tem empresa que tem condições de fazer isso, tá? Eu sei que muitos talvez estão ouvindo e estão dizendo, não, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou quebrar. É que nós temos isso aqui em Seara, um trabalho conjunto da Prefeitura e da Seara Alimentos. Estou citando um exemplo. Em Concórdia tem a Sadia e a Prefeitura também. Deve existir muitos outros exemplos aí pela região. Isso aí, alimentação, participação nos lucros, essas questões todas, elas contribuem para que o funcionário sinta segurança. E tem um aspecto no Brasil hoje que você observa pelos dados do IBGE, de outros institutos, que a renda caiu bastante, né? Nós tivemos um crescimento da inflação e um achatamento dos salários por várias razões, entre elas a pandemia. Quer dizer, à medida que nós tivermos uma qualificação de renda, de repente também pode ser que a rotatividade seja menor ou maior, né? Porque pode haver mais oportunidade, a gente não sabe. Mas, enfim, tudo isso ajuda para melhorar a sociedade, isso que é importante também. Com certeza, para melhorar, porque as pessoas precisam sobreviver, né? Então, a renda, ela é número 1. A gente sabe que tem pesquisas que apontam que o salário ele não é o essencial, mas eu costumo falar que o amor acaba no dia que acaba o salário, o dinheiro, né? Você precisa... Melhora bastante. Então, assim, claro, eu mesmo sou um exemplo. Eu saí do jornalismo porque eu vi a possibilidade de ganhar mais dinheiro em outras áreas, entende? Então, já falando de um ensino superior e tal. Então, hoje eu consigo fazer jornalismo de forma mais prazerosa, até mesmo, o que eu faço no meu dia a dia, com compromisso, obviamente, mas sabendo que eu tenho outras rendas financeiras, né? Porque quem que não gosta de comer bem? Quem que não gosta de viajar? Quem que não gosta de se divertir? Quem não tem o sonho de ter a sua casa, de melhorar o seu carro? É o que todo mundo que trabalha quer, né? Então, melhor ainda quando isso acontece fazendo o que gosta, né? Com um propósito de vida e tal. Exato. O nosso país ele é um país capitalista. Então, é assim, né? Essas amarras de que muitos ganham muito e poucos ganham pouco, é assim, né? Mas o que tens falado aí, que ficou muito bem exposto, é que esses muitos que ganham pouco foi, de certa forma, intensificado aí nos últimos anos por N fatores, né? Esse ano também a gente tem eleições vindo aí, nem vamos falar de candidatos, né? Mas vamos ver como que vai se comportar essa economia, porque o estrangeiro, né, a moeda estrangeira, quem tem dinheiro, tem medo de investir no Brasil. Vai saber quem vai ser o presidente. Se essa pessoa resolve fazer igual lá na Rússia e Ucrânia, né? Um exemplo, lógico, uma guerra nesse sentido, não, mas outros tipos de guerras, né, econômicas, recessão. Então, isso tudo também vai fazendo com que ocorra menos investimentos no nosso país. Gasolina, quem abastece? Eu abasteci meu carro recentemente para ir aí para Concórdia, quase tive um infarto quando eu enchi 300 e poucos reais. Pensa, como é que você ganha 1.500
e você gasta 300 para encher o tanque do carro. Não é fácil. E aí? Juscelia, é complicado. Eu agradeço a sua participação, né? A hora passa rapidinho. Muito obrigado por essas reflexões, né? Num assunto tão intrigante para todos nós. Nós temos aqui em Santa Catarina, com certeza, mais de 10 mil vagas disponíveis para trabalho. Aqui no Oeste tem bastante vaga, em todas as cidades da região lá. E a gente colocou esse assunto na mesa com as suas reflexões. Eu agradeço muito a tua participação. E você que conhece bem o nosso meio, conhece bem a nossa região, fala com muito mais autoridade. Muito obrigado e estamos à sua disposição também quando você precisar da gente. Obrigada, Clélio. Quando precisar, me chama. Eu adoro conversar com a nossa região oeste catarinense, né? Meu umbigo está enterrado aí, então sempre faço isso com muita alegria, tá? Um grande abraço para todos vocês. Muito bem, muito obrigado. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Belos FM, que nos acompanha também pelo YouTube. Nós estamos encerrando o programa Belos Entrevista desta semana, ouvindo a Juscelia Marta Baldissarelli, jornalista, administradora de empresas, está fazendo doutorado na área de Ciências Contábeis e Administração e que é estudiosa deste assunto da falta de gente para trabalhar, o apagão da mão de obra. Você continua ligado conosco, porque a gente está na sua vida e em todo lugar.